Capítulo 6 do livro Acesso Sobrenatural. Subtítulo: Criar uma atmosfera profética pessoal. Lidar com o medo. Atmosferas são poderosas tanto individual quanto corporativamente. A fé cria uma atmosfera que fortalece promessas. A dúvida cria uma atmosfera tóxica de derrota e mentira. Para desenvolver um estilo de vida revelador, você deve ser intencional ao criar uma atmosfera profética. Nesse capítulo, exploraremos as etapas práticas para criar e manter uma atmosfera que ouve do céu. Jamais esquecerei minha intensa batalha com o espírito do medo. No início da minha infância, fui exposto a esse espírito como resultado do que parecia uma brincadeira inofensiva. O inimigo criou uma situação em que me contaram histórias assustadoras quando criança, enquanto confinado em um espaço escuro. O inimigo estava semeando uma semente que ele pretendia cultivar em cativeiro ao longo da minha vida. É assim que o poder das trevas funciona. O iníquo nos prepara para o que ele espera que seja uma luta duradoura. Eu tenho uma quantidade tremenda de ódio por esse espírito imundo. O encontro de infância iniciou uma experiência contínua com a atmosfera muito tangível e a escravidão do medo. Pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. 2 Timóteo, do 1 ao 7. Há uma dimensão do medo que está além do domínio do pensamento ou da emoção. Existe um verdadeiro espírito de medo que ataca as pessoas, liberando intimidação, limitação e pânico. Em minha própria vida, houve uma série bem coordenada de ataques que criaram uma luta duradoura com o espírito do medo. Fiquei tão enganado que realmente gostei de alimentar o espírito do medo. Eu assisti filmes de terror, gostei de histórias de fantasma e mal podia esperar pela próxima atração da casa mal assombrada. Todas essas coisas apenas alimentaram a escravidão. O espírito demoníaco prosperaram em atmosferas de descrença e práticas espirituais falsas. Parte do trabalho do cativeiro é convencer uma pessoa a construir uma atmosfera que cria um clima espiritual. Eu estava tão ligado ao espírito do medo que vivi em um clima de medo em si. Houve vários encontros sobrenaturais que apenas reforçaram o trabalho ímpio do medo. Depois que nasci de novo, tudo mudou na minha vida. Um dos momentos decisivos foi quando ouvi a voz do Senhor me dizendo para embarcar em uma nova aventura indo para a faculdade da Bíblia. Essa decisão não fez absolutamente nenhum sentido natural, mas foi uma parte crítica da minha história de redenção. Quando cheguei à escola, senti uma liberdade e autoridade que nunca havia conhecido. A atmosfera estava carregada de fé. O fundador da faculdade bíblica era um renomado professor de fé que regularmente experimentava tremendos milagres como resultado da sua posição autoritária na palavra de Deus. Medo e fé são exatamente opostos. A fé é um alicerce celestial. Cremos pela fé, nós recebemos pela fé, vivemos, nos movemos e falamos pela fé. Pela fé, ousada e inabalável, mantemos as promessas de Deus. Pela fé, falamos às montanhas e ordenamos que as tempestades cessem. Não há absolutamente nada que seja impossível no reino da fé. Jesus disse: se você pode acreditar, tudo é possível para quem crer. Marcos 9, 23. Não há parte da fé que aceite impossibilidade. A fé se apodera da promessa e extrai a potência do céu. A fé desbloqueia o reino dos milagres e nos lança para a arena do avanço divino. O medo se liga, dificulta e limita. No reino demoníaco, o medo é o alicerce das servas profanas. O medo faz com que uma pessoa se retraia de seu potencial e das promessas proféticas sobre sua vida.
O medo faz com que uma pessoa permaneça presa, mesmo que Deus a instale adiante. O medo é a base do trabalho do inferno na vida de uma pessoa. Quando comecei a sentar-me na atmosfera da faculdade bíblica que frequentava, era como se uma casca dura de incredulidade estivesse sendo destruída todos os dias. Qual foi a diferença? Porque minha libertação surgiu depois de anos de escravidão e servidão? Era o poder da atmosfera. Eu estava em um clima rico em fé, forte em autoridade e ousado em demonstração. A atmosfera foi criada pela pregação, ensino, oração e design. A liderança havia planejado e criado intencionalmente um ambiente propício ao cumprimento da promessa de Deus e ao rico ministério de libertação de Jesus. Ao receber oração, estudar a palavra e observar o poder de Deus que estava presente, fui completamente libertado do espírito de medo. Uma atmosfera desfez a criação de outra atmosfera. O poder do reino dominou os poderes das trevas. Para andar no sobrenatural e viver no reino da demonstração divina, precisamos ser muito intencionais em criar uma atmosfera profética pessoal. Uma coisa é participar de uma conferência com um rico fluxo profético ou ir à igreja que valoriza e se move no profético. Essas atmosferas podem ser absolutamente inestimáveis em seu próprio crescimento e desenvolvimento espiritual. Mas se você deseja desbloquear pessoalmente o sobrenatural em sua vida, deve desbloquear o reino da revelação. Muitas pessoas cometem o erro trágico de simplesmente pensar que, se Deus quer falar com elas, então Ele fará. Eles são blasé na blusa da revelação profética. Eles colocam toda a responsabilidade em Deus e falham em reconhecer o elo crítico entre sua diligência e audição. A realidade é que cada um de nós pode e vai ouvir de Deus de tal maneira que descobertas sobrenaturais e encontros milagrosos são revelados. Subtítulo: Atmosferas de adoração e glória. Quando os construtores lançaram o fundamento do templo do Senhor, os sacerdotes vestiram-se com trombetas e, dos levitas, os filhos de Asaf ficaram com símbolos para louvar ao Senhor. Seguindo o exemplo de Davi, rei de Israel, cantaram responsavelmente, louvando e dando graças a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre em Israel. E todo o povo respondeu com grande brado quando louvaram ao Senhor, porque estavam assentados os fundamentos da casa do Senhor. Agora, muitos dos sacerdotes levíticos e chefes de famílias dos pais que haviam visto o primeiro templo choraram em voz alta quando os alicerces deste templo foram postos diante dos seus olhos, embora muitos outros gritassem exuberantemente de alegria, como um resultado. Esdras 3, do 10 ao 13. O povo se uniu à visão do Senhor para construir o templo. Eles eram apaixonados por honrar a presença de Deus. Você sempre descobrirá que a honra desbloqueia a glória. Quando você honra e valoriza o que Deus está fazendo, você abrirá reinos de glória para a sua vida e sobre a sua vida. As atmosferas de honra estão cheias de glória e poder. Quando o povo começou a adorar o Senhor com tal abandono, sua glória veio com um dilúvio. Houve uma onda de glória e rico movimento do Espírito Santo. O som começou a aumentar. Alguns choravam enquanto outros gritavam. Este é frequentemente um dos resultados de uma atmosfera de avivamento. O Espírito Santo se move de tal maneira que pessoas diferentes têm reações diferentes. Alguns são surpreendidos pelo riso, enquanto outros tremem e tremem. Reações. Algumas pessoas riem quando a alegria do Senhor enche sua boca.
Sua luta é substituída pelo orvalho do céu e a vitória toma conta das suas almas. É claro que isso irrita e agita os religiosos, porque eles simplesmente não entendem o movimento do Espírito. Nessas atmosferas de glórias, grandes maravilhas e milagres acontecem. Eu estava viajando recentemente quando a glória de Deus varreu a reunião onde estava pregando. Ao louvarmos a Deus, nosso louvor desbloqueou a adoração. E quando a adoração começou, o nível de glória começou a inchar como uma maré crescente. O Senhor me ensinou que existe um nível de maré de glória nas reuniões corporativas. Quando o nível aumenta, as pessoas são varridas. Quando as pessoas são varridas, milagres surgem repentinamente, como pipoca. Eu amo as repentinas de Deus. De repente, coisas impossíveis acontecem. De repente, a opressão é quebrada. De repente, a maré de depressão muda. De repente, um milagre financeiro surge. Enquanto ministrava, senti a repentina vinda de Deus. O Senhor falou comigo sobre uma pessoa com olhos cegos. Ele me disse que era apenas um olho que precisava de um milagre criativo. Ele me disse que se eu cumprisse sua palavra, um milagre aconteceria. Uma das coisas que precisamos aprender é criar e formar parcerias com atmosferas de glória. Eu vejo a glória como um denso nevoeiro. Quando chega, existe potencial para todo e qualquer tipo de milagre. A obediência é a chave que abre o reino dos milagres nas atmosferas de glória. Para experimentar o milagre, você deve estar disposto a acreditar bravamente. O que isso significa? Significa correr riscos incomuns. O reino dos milagres é arriscado. Você tem que colocar tudo em risco e dizer o que Jesus está revelando para você. Eu apenas compartilhei o que senti e vi. Havia uma senhora alta no fundo da sala que respondeu e me disse que era ela. Eu amo que Jesus conhece todos em uma reunião. Ele está atento a cada necessidade presente. A glória satisfará as necessidades. Muitas igrejas têm pessoas cheias de necessidades. E eles tentam conhecê-los todos os programas, mas eles não têm glória. Eles não priorizam uma atmosfera de glória. Eles não cantam canções sobre a glória. Eles não pregam sobre a glória. Eles realmente não querem que a glória apareça, porque destruirá todos os seus planos feitos pelo homem. Quando a dama de olhos cegos apareceu, tive uma grande certeza do Senhor de que ela seria curada. A atmosfera da glória era rica. Orei por ela e nada aconteceu. Ela relatou que não era a melhor hora. Eu orei novamente. Esta é uma chave vital. Não devemos apenas responder ao que sentimos ou ouvimos. Devemos insistir na palavra do Senhor. Às vezes é preciso uma tenacidade real para desbloquear o que o céu diz. Deus aprecia a fé e a honra. A fé não tem sentido de desistir. Após a segunda oração, ela viu luz, mas sem forma. Esta foi uma melhoria desde a primeira oração. Fui novamente e orei outra vez. Eu então coloquei minha mão na frente do rosto dela e ela de repente a agarrou enquanto exclamava: "Eu posso ver." Jesus abriu os olhos dela e lançou um poderoso milagre. E ela gritava: "Eu posso ver." Subtítulo: Ambientes supercarregados. O que é uma atmosfera? Uma das definições para a palavra atmosfera, de acordo com o dicionário Webster, é uma influência ou ambiente circundante. Atmosferas são ambientes. Eles são locais de experiências, pensamentos e sentimentos. Você tem respostas físicas, emocionais e espirituais e várias atmosferas. Lembro-me de uma viagem recente que fiz ao Arizona com minha esposa. Nós dois ficamos surpresos com a liderança com que nossos corpos se sentiam no clima seco do sudeste dos Estados Unidos. A pele da minha esposa respondeu totalmente diferente daquele ambiente
do que a umidade rica em umidade do sudeste dos Estados Unidos. O ar parecia diferente e a temperatura parecia menos severa devido à falta de umidade. Ambos os nossos corpos responderam completamente diferente às variáveis nessa região. Visitei recentemente um dos principais ministérios da mídia cristã no mundo. Entrei no centro da mídia e pude sentir instantaneamente os sucos criativos fluindo. As pessoas estavam zumbindo por aí, trabalhando em projetos na web, projetos de música e projetos de vídeo. O funcionário médio usava roupas da moda e parecia criativo. O lugar estava vivo com faísca, talento e energia. A pessoas menos criativas do mundo seria inspirada lá. Você já visitou algum dos parques temáticos da Disney? Eles têm pessoas em sua equipe criativa chamadas imaginadores. Eles têm a tarefa de projetar e implementar ambientes que transportam as pessoas em sua imaginação para longe do local daquele parque até o lugar mais feliz da Terra. Esta é a expressão máxima da criatividade. A verdadeira criatividade pinta uma imagem tão vívida que parece real aos sentidos. As pessoas pagam centenas, se não milhares, de dólares para experimentar este tipo de ambiente. No reino do Espírito, as palavras podem ser catalisadores poderosos para a criação de ambientes. Quando as pessoas levantam suas vozes em suas casas, gritando e amaldiçoando seus filhos e os chamando por todo tipo de nome por causa da raiva que estão sentindo no momento, eles dão lugar a um espírito de raiva e fúria. O clima se torna tóxico à medida que as brigas tomam conta do local. Para não dizer que em um determinado dia os pais não cometeram um erro. Cada um de nós teve a experiência de dizer algo que sabíamos imediatamente que estava errado. O Espírito Santo verifica rapidamente nosso coração e sabemos que não devemos dizer e fazer tais coisas. E não devemos criar uma atmosfera tão tóxica. Agradeça a Deus por sua graça nesses assuntos. Podemos muito rapidamente chegar diante do trono da graça e receber misericórdia. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, do 1 ao 9. O que aconteceria se as famílias fossem intencionais na criação de atmosfera de paz, amor e aceitação? Acredito que isso daria origem a um conjunto diferente de sentimentos, pensamentos, ideias e experiências. Como sacerdotes e reis, Apocalipse 5:10, temos a responsabilidade de estabelecer uma atmosfera em nosso lugar que honre a Deus. Famílias inteiras podem ser arrastadas para o plano majestoso do céu e receber uma tremenda cura, se os familiares, pais, foram radicais ao mudar o clima de suas casas. Como pessoas sobrenaturais, devemos ser diligentes na criação de atmosferas corretas. No ministério terrestre de Jesus, havia um ambiente intenso de poder e milagre. As pessoas o procuravam. Eles queriam tocá-lo e receber o fluxo de cura. Por toda parte que ele viajou, havia uma dimensão robusta de poder e maravilhas. Você simplesmente não poderia dar a volta a Jesus sem experimentar o reino em todo o seu peso, glória e autoridade. Jesus passou por toda a Galileia ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e todo tipo de doença entre as pessoas. Mateus 4:23. Uma atmosfera profética pessoal é uma necessidade para um crente que deseja viver em poder e autoridade do reino. Não há realmente nenhum exemplo de vida no Novo Testamento que seja impotente e sem o sobrenatural. Esse tipo de pensamento é o resultado do humanismo e da política religiosa. O evangelho foi pregado e demonstrado com poder.
Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, as pessoas experimentaram o reino de Deus de maneiras sobrenaturais. Deus não é um conjunto de princípios ou ideia. Ele não é um programa de 10 etapas ou uma filosofia de autoajuda. Ele vive no reino da glória. Você não pode encontrar Deus sem experimentar coisas celestiais. Milagres e fenômenos inexplicáveis devem ser comuns para os cristãos. Vamos começar estabelecendo o que a palavra profético nos aponta para. Se vamos nos concentrar no estabelecimento de um ambiente profético em nossas vidas pessoais, precisamos definir o que isso significa. A última parte do versículo em Apocalipse 19:10 nos dá uma boa definição do profético. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Experiências proféticas, palavras e revelações em uma forma mais pura revelam o coração e a natureza de Jesus. Um clima profético é aquele projetado para curar e encontrar a pessoa de Jesus. Qualquer coisa menos do que isso é engano vazio. Criar uma atmosfera profética começa colocando alto valor na revelação de Jesus. Você começa na fundação. Ele é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Atos 4:11. A pedra angular, ou pedra fundamental, vem da antiga prática de construção de alvenaria, na qual eles colocaram uma pedra primária. Todas as outras pedras seriam então colocadas com base na posição dessa primeira pedra. De muitas maneiras, essa foi a pedra mais importante a ser colocada, porque determinaria a posição e a estrutura de todo o edifício. A pedra angular é a base. Nenhum edifício é mais forte que sua fundação. Jesus é o alicerce duradouro das eras. Subtítulo: Estilos de vida da glória. Para criar um clima profético pessoal, você deve ter fome dele. A fome é um presente. A fome deve ser expressa pela busca. Abençoarei o Senhor que me deu conselho. Meus afetos também me instruem durante a noite. Eu sempre pus o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha mão direita. Não serei movido. Por isso meu coração se alegra e minha alma se alegra. Minha carne também descansará em segurança, pois você não deixará minha alma no Sheol, nem permitirá que o seu piedoso veja a corrupção. Você me fará conhecer o caminho da vida. Em tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há prazeres para sempre. Salmo 16, do 7 ao 11. A fome cria um compromisso de perseguir. O autor deste salmo descreve um estilo de vida que valoriza a presença, discernimento e busca do Senhor. A recompensa é orientação, perseverança, libertação e revelação. Há muitas pessoas que desejam ter uma visão sem o tempo gasto procurando. Pessoas proféticas são pessoas com um relacionamento íntimo com Deus. Essa é a base para todos os encontros proféticos e sabedoria. Crie um local de oração e busque em sua casa. Construa um arsenal de sons de adoração que o levem à presença de Deus. Aprenda a procurá-lo com alto louvor eruptivo e a sentar-se em silêncio diante dele, em reverência ao seu poder e força. Se você definir um horário diário para se encontrar com Deus e criar um local de reunião, a presença do Senhor o aguardará lá. Além disso, permita que sua vida se torne um tabernáculo vivo. O que é um tabernáculo? É um edifício que abriga a glória. Como você é chamado para ser? Uma casa de glória viva, um templo de respiração cheio da presença de Deus. A oração não é apenas algo que você faz durante o tempo definido. É um estilo de vida.
Você deve viver com o ouvido inclinado para o coração do Pai e se envolver em uma conversa sem fim. É incrível como sua vida mudará em novas direções emocionantes quando você concordar em estar sempre alerta. Deus pode falar com você sempre que quiser. Tire os limites da sua vida de oração. Certamente defina horários e lugares, mas viva sempre sintonizado. Aprenda a valorizar a revelação. O espírito profético é espírito de insights, sabedoria oculta e conhecimento íntimo. As pessoas proféticas veem o que os outros não veem, ouve o que os outros não ouvem e sabe o que os outros não sabem. A sabedoria oculta de Deus é uma ferramenta inestimável. Na verdade, eu ousaria dizer que é absolutamente impossível não ter um propósito excelente quando você se apega à sabedoria de Deus. Se você fosse se encontrar com um grande líder pensante, provavelmente colocaria alto valor nesse período. Você carregaria algo para registrar ou as informações que recebeu. Isso faz parte do processo de criação de uma atmosfera profética pessoal. Você valoriza o insight celestial. Você ouve e se inclina. Você escreve e grava o que é revelado. Você vive com o desejo de ser iluminado pelo Pai. As experiências proféticas são como arquivos do céu sendo abertos de repente. Os vários métodos de comunicação são como estradas celestes. O arquivo pode viajar até você através de um sonho ou visão. Pode chegar até você pela voz mansa e delicada ou por um conhecimento interior. Essas ferramentas são importantes e o aprendizado sobre esses caminhos faz parte do nosso desenvolvimento profético. Mas a ênfase real precisa estar no conteúdo e não na experiência. As pessoas proféticas valorizam a revelação. É uma lei do Espírito que o que você abençoa aumentará. Honra é a colocação de valor em alguma coisa. As pessoas estão dispostas a pagar um preço alto por qualquer coisa que considerem valiosa. Você pode pendurar 2 pinturas ao mesmo período, lado a lado, e uma pode valer $1 milhão, enquanto a outra não vale nada. Qual é a principal diferença? O valor que é colocado sobre o artista. Essa é uma das razões pela quais a Bíblia afirma que o dinheiro não é um indicador de valor. Pois onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Mateus 6, 21. Eu estava conversando recentemente com uma senhora cuja filha de repente ficou violentamente doente e os médicos pareciam não ajudá-la. A família não teve revelação de cura sobrenatural. Então, o ataque continuou. Eles ouviram falar de uma clínica médica altamente aclamada, com um ótimo histórico em lidar com casos semelhantes. Adivinha? Eles viajaram várias vezes para outro estado e pagaram grandes somas de dinheiro para obter ajuda. Por quê? Eles valorizavam a capacidade da clínica e o bem-estar de sua filha. Estou convencido de que minha vida está no caminho de hoje porque minha família e eu desistimos de tudo para buscar o chamado de Deus. Nosso destino valia qualquer preço. Nossa totalidade valia o custo. Quando você honra alguma coisa, concede-lhe presentes extravagantes. Encontro pessoas o tempo todo que desejam desenvolver o espírito profético em suas vidas, mas elas se recusam a comprar um livro ou a frequentar uma aula. Alguns dizem que simplesmente não concordam em pagar por esse tipo de coisa. Esse é um pensamento religioso. Se você compra um livro por $10 ou $15 e obtém uma comunicação espiritual mais o conhecimento de uma vida inteira, vale a pena o investimento. Lembro-me de alguns anos atrás. Eu conduzi 2 faculdades bíblicas consecutivas. Uma era a escola em que me formei. Eu tive o tempo de vida liderando aqueles estudantes. Ainda é uma das minhas estações favoritas da vida. Essa escola exigia que os alunos pagassem as mensalidades.
A próxima escola que eu dirigi não tinha aulas, mas recebia ofertas de amor. A diferença foi drástica. A escola sem aulas tinha um forte espírito de avivamento, mas os alunos careciam de comprometimento. Qual era o problema? Eles não valorizavam o que não tinha preço, e a transformação tem um preço. Há um processo de passar do ponto A para o ponto B. É o mesmo com a revelação. Você deve honrá-la, valorizá-la, buscá-la e maximizá-la. Outra chave inestimável para criar um clima profético pessoal é familiarizar-se intimamente com a pessoa do Espírito Santo. Você deve aprender a se relacionar com o Espírito Santo não como uma ideia, mas como uma pessoa, reconhecendo que ele tem métodos, pensamentos, ideias e opiniões. O Espírito Santo pode se agradar e, quando ele estiver, você sentirá sua atitude de aprovação sobre sua vida e ações. O Espírito Santo pode ser entristecido e, quando ele estiver, você sentirá seu desagrado no que você foi dito ou feito. Enquanto seu relacionamento com o Espírito Santo permanecer místico e não prático, você sentirá falta das dimensões vitais do reino profético. Você deve estudar as Escrituras sobre o Espírito Santo e seus caminhos. Leia histórias de glória e aprenda seus passos. Fale com ele como pessoa e guarde os sussurros de sua voz. Ao se concentrar nele, sua visão no Espírito se esclarecerá. Você aprenderá a distinguir seus caminhos e ideias. Para mim, como mencionei alguns capítulos atrás, isso começou com as instruções do Senhor para interagir com o Espírito Santo com mais regularidade. Comecei a conversar com ele, depois esperei que a conversa interior se desenrolasse. Eu me sintonizei e agi de acordo com o que ouvi pela fé. Parei de orar sem algo para escrever ou gravar. Priorizei ouvir e agir de acordo com seus sussurros. Às vezes eu perdi, mas por que focar nos momentos em que você sente falta quando há momentos emocionantes de resultados sobrenaturais? É nisso que eu escolho focar. Começo a maioria dos dias dizendo ao Espírito Santo: bom dia. Eu me apoio nele por sabedoria durante todo o dia e em todo lugar. Esta chave mestra dará início à sua vida de revelação. Fale com ele, ouça, espere e seja rápido para obedecê-lo. Subtítulo: torne-se um transformador climático. Uma atmosfera profética é baseada na presença. Aprenda a encher seu local de oração com adoração. Encontre músicas, sons e vídeos que desbloqueiam a presença de Deus em você. Toque esses sons em sua casa e levante sua voz em adoração ao Senhor. Há momentos em que nos sentamos em silêncio ou em reflexão calmas, mas há momentos em que precisamos ser altos e fortes em nossa adoração ao nosso Deus. Muitas pessoas estão sentadas quando, na verdade, precisam perseguir. Pedir ao Senhor por sua presença e aprenda a descansar nessa presença. Aprenda a absolver em sua presença. Aprenda a viver em sua presença. Pessoas proféticas são pessoas de presença. Somos chamados a mudar o clima. Jesus não foi às regiões e refletiu a atmosfera espiritual. Ele mudou com a autoridade do reino. Jesus deu o tom. Ele mudou a atmosfera e liberou o reino. É isso que as pessoas do reino fazem. Quando Jesus terminou essas palavras, o povo ficou surpreso com o seu ensinamento, pois ele as ensinou como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, do 28 ao 29. Se uma atmosfera é criada e mantida a longo prazo, ela cria um clima. Os climas dão lugar a sistemas de pensamento, fortalezas.
Climas de extrema pobreza produzem mentalidades geracionais de falta e medo. O clima de fé radical cria imaginações e sonhos selvagens do reino, onde milagres são comuns e abundância é abraçada. Deus está pedindo ao seu povo que crie atmosferas proféticas e dê origem a climas miraculosos e sustentados de avivamento. Oração. Invoco uma atmosfera profética em nossas casas. Oro para que tenhamos olhos que vejam e ouvidos que escutem. Senhor, agradeço-lhe a fome que desbloqueia domínios incomuns de busca. Ao buscá-lo, Senhor, oro para que encontre de uma maneira incrível nesta temporada. Agradeço-lhe, Senhor, que revele sempre quando oro, onde orar e como orar, em nome de Jesus. Profecia: este é um novo nível para você. Vá sem nenhum medo ou hesitação. Toque na mente do Espírito, revelação ilimitada, direção, insights, sem contratempos. Quando a mente do Espírito é desbloqueada, você tem acesso a toda a sabedoria do céu. Você sabe como fazer as coisas, quando fazê-las, onde fazê-las, sem limite. Todo limite é removido da revelação que vem através da mente do Espírito. O Ministério dos Mistérios ajuda a desbloquear essa função, assim como a adoração profunda, a intercessão, o nascimento da revelação e o assentamento sobre a fonte da glória. Como você se sentaria embaixo de uma fonte de água? A ativação. Encontre uma música que o leve a um local de culto e toque em seu local particular. Agora, sente-se diante do Senhor, esperando nele por pensamentos, impressões ou gravuras, e escreva o que vê. Peça ao Senhor uma interpretação de instrução profética pessoal. Por mais simples que seja, maximize-o. Permaneça no lugar de oração até que algo seja revelado a você. A oração é um diálogo, não um monólogo. Você procura e ouve. Amém.